para a nossa 6ª edição, estamos chegando com o programa A Voz da Educação no Ar, o qual é um oferecimento da Universidade do Estado da Bahia, Campus 6, Caetité. E ele tem um apoio de voluntários que, de fato, estão se empenhando para que as vozes dos diversos atores sociais e colaboradores cheguem até você. Com o tema dessa semana, Solidariedade em Tempo de Pandemia, compõe este trabalho a professora doutora Marinalva Nunes Fernandes e o doutorando Welton Castro, ambos na produção, o Reginaldo Eloy na edição e eu, Vilma Moura, na apresentação. E claro, temos também diversos estudantes nesse processo de construir um programa para a sociedade de Guanambi e região. Neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade precisa se tornar uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários nos diversos espaços têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, reconhecendo que a principal motivação das iniciativas solidárias está relacionada ao reconhecimento da dor, ao reconhecimento das dificuldades do outro, entendendo que nós, seres humanos, somos seres coletivos que devemos identificar-nos com a mesma condição do outro, diante principalmente de uma crise que afeta a humanidade. Nesta edição, além de exemplos concretos de solidariedade, de amor ao próximo, nos chama a atenção a consciência coletiva dos participantes, o que faz restaurar a minha e talvez a sua fé na humanidade. Participa deste programa o assessor da Pastoral da Educação e do setor de universidades, o Padre Eutrópio da Paróquia São Geraldo Magela e da Diocese de Caetité. E ele nos fala sobre a importância do ser humano pensar na sua dimensão solidária, conceituando a solidariedade, abre aspas, como um caminho natural do ser humano, fecha aspas. O Padre Eutrópio nos indica 3 importantes caminhos para sermos solidários. Abre aspas, colocar a pessoa no centro, investir suas melhores energias e formar pessoas disponíveis a serviço da sociedade. Fecha aspas. Eu sou o Padre Eutrópio, pároco da paróquia São Geraldo Magela, aqui em Guanambi, e também na Diocese de Caetité. Sou o assessor da Pastoral da Educação e do setor universidades. Também colaboro no âmbito regional das dioceses de Bahia e Sergipe, que nós chamamos de Regional Nordeste 3 da CNBB, na coordenação do setor universidades. Portanto, temos um diálogo com este mundo educacional e fico feliz em poder compartilhar com você, aqui no programa A Voz da Educação no Ar, sobre este tema, a solidariedade em tempos de pandemia. Devemos estar pensando sempre de que, mais do que nunca, o ser humano precisa pensar na sua dimensão solidária. Até porque todos nós estamos compartilhando deste tempo de sentimentos de medo, incerteza sobre o futuro, sobre a nossa realidade. Então, nós todos somos um. Interessante que o Papa Francisco fala isso na sua encíclica Laudato Si. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado, tudo está conectado. Portanto, a solidariedade é um caminho natural do ser humano, porque nós precisamos uns dos outros. E penso que a educação ela tem um papel fundamental, porque ela nos educa para o senso comunitário, para o senso ético, nos educa para a solidariedade.
E, enquanto Igreja Católica, me sinto bastante próximo desta realidade, até porque estamos agora também com o convite do Papa Francisco para viver um pacto educativo global. E o Papa nos convida, nesse pacto, a, de fato, lembrar de um provérbio da sabedoria africana que diz que para educar uma pessoa, educar uma criança, é preciso toda uma aldeia inteira. Então não é apenas um trabalho da escola, é um trabalho da família, é um trabalho dos organismos governamentais, de toda a sociedade. A educação envolve toda a sociedade, porque a educação é um fator primordial para a formação da pessoa e para a formação da própria sociedade. O Papa Francisco nos convida nesse pacto a 3 coragens que acredito possa nos ajudar também a pensar nessa solidariedade em tempo de pandemia. O Papa diz a coragem de colocar no centro a pessoa, a coragem de cada um investir suas melhores energias e a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. A todos nós que militamos na educação, saibamos nesse tempo também redescobrir a importância da educação num caminho, para nós, igreja, que falamos, num caminho de construção de um humanismo solidário. Não apenas em que cada um pense nos seus interesses, mas que nós saibamos pensar nos interesses maiores, os interesses da humanidade. Cada um de nós pode colaborar. Enquanto Igreja Católica, nos colocamos nesse caminho, procurando também, nesse tempo, ajudar de forma mais imediata as pessoas que precisam de alimento ou de algum apoio. Mas, acima de tudo, anunciando que nós precisamos construir uma sociedade com valores que rompam o vírus do egoísmo, como diz o Papa Francisco, o vírus da indiferença, que é mais perigoso do que esse novo vírus que nos ataca agora. Saibamos ser solidários agora em tempo de pandemia. Saibamos continuar sendo solidários. Este deve ser o caminho da humanidade. Este também é o caminho que a educação propõe. Muito obrigado. A nossa equipe agradece ao Padre Eutrópio, que de forma solidária enalteceu a educação ao seu verdadeiro lugar, como um instrumento capaz de formar pessoas disponíveis a serviço da sociedade. Nossos agradecimentos. Ao falarmos em solidariedade em tempo de pandemia, convidamos a este programa uma profissional que busca entender os comportamentos do ser humano e nos ajuda a superarmos situações difíceis e a buscarmos qualidade de vida. A Kellen Beda, ela é psicóloga clínica e traz a sua valiosa mensagem nos mostrando os efeitos da solidariedade, principalmente em tempo de pandemia, e nos fazendo um convite. Vejamos o que ela nos diz. Olá, tudo bem? Meu nome é Kellen Beda, sou psicóloga clínica e atuo como psicóloga na Secretaria de Educação do município de Guanambi. De antemão, gostaria de agradecer pelo convite, de poder participar de um projeto tão lindo, tão precioso, que tem alcançado e edificado vidas e famílias nesse momento difícil, nesse sofrimento coletivo. Pois bem, fui convidada para falar sobre solidariedade em tempos de pandemia. Falar de solidariedade em tempos de pandemia é falar de um tempo oportuno para exercermos solidariedade. Porque é justamente no tempo da crise, no tempo da dificuldade, que nós podemos praticar a solidariedade. Então, esse é o momento, o tempo de luta, o tempo de adversidade. Falar de solidariedade também é falar de empatia. O que é empatia? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Pois bem, eu poderia dizer, de alguma maneira, que a solidariedade é a materialização da empatia, Então, você se torna empático com a dor do outro e se mobiliza através da solidariedade. Certo é que nós passamos a nossa vida usando argumentos para adiarmos
né, para protelarmos o exercício da solidariedade. E alguns desses argumentos são justamente a falta de tempo e a ausência de oportunidade. Ora, em tempos de pandemia, o que não nos falta é tempo. Nós estamos vivendo um contexto de isolamento social. Então, você está tendo tempo de olhar um pouquinho mais para o outro, de olhar um pouquinho mais para o lado, de atentar para a angústia do outro, para a dor do outro, para o sofrimento do outro, de tirar um pouquinho os olhos dos nossos umbigos e nos atentarmos para o sofrimento que está próximo e que está distante. Um outro argumento é a falta de oportunidade. Se nós ligarmos os telejornais, se nós lermos um jornal, se nós vermos as notícias na internet, nós vamos nos inteirar da realidade que muitos estão vivendo. Então, não nos falta a oportunidade de sermos solidários. Percebe-se, então, que todos os nossos argumentos para protelar o exercício da solidariedade, eles não se sustentam, não é? Então, vale a pena ser solidário. E falando nisso, eu quero pontuar aqui, como psicóloga, alguns benefícios, algumas causas e efeitos da solidariedade sobre a nossa saúde mental. Não quero falar daquilo que penso, quero falar embasada em pesquisas científicas, inclusive pesquisas internacionais, que atestam que a solidariedade produz em nós uma sensação de alívio. Sabe aquele peso que nós sentimos, aquela carga que carregamos sobre os nossos ombros? Pois é, quando somos solidários, sentimos alívio, nos sentimos mais leves. Uma outra coisa que a solidariedade promove em nós é uma sensação de bem-estar, uma autoestima melhorada. Diminui, ou seja, reduz o nosso nível de estresse e promove em nós um equilíbrio emocional. Um outro efeito da solidariedade é que ela traz para nós uma calma profunda, uma alegria contagiante. E ela também produz em nós uma resiliência emocional. E para completar, ela gera em nós um vigor. Que coisa fantástica! Pensar no outro, cuidar do outro, produz em nós mesmos efeitos fantásticos, né? Então, quando a gente pratica a solidariedade, a gente não está fazendo um bem apenas ao outro, a gente está fazendo um bem a si mesmo. Então, eu queria deixar aqui uma dica para você exercer solidariedade nesses dias e não perder a sua oportunidade. Encontre uma causa que faça sentido para você, que seja verdade, que você acredite e que te mobilize. Encontre uma causa que te afete de alguma maneira ao ponto de mexer com a sua estrutura emocional. Quantas vezes nós nos deparamos com isso, mas ignoramos, fazemos de conta que não sentimos. Então eu te convido a se aperceber, né? Se existe uma causa que tem mexido com você, é essa a sua oportunidade de ser solidário. Então ser solidário não é ser apenas altruísta. Ser solidário é muito mais cuidar de si mesmo e promover saúde mental. Então aproveite esse tempo, seja solidário e que Deus te abençoe. Agradecemos, portanto, a psicóloga Kellen, na certeza de que a sua contribuição tocou profundamente, tocou positivamente em cada um de nós. A sociedade de Guanambi e região lhe agradece. Um grande exemplo de solidariedade, quem está construindo nesse período de pandemia, são os professores, coordenadores e estudantes do curso de licenciatura em Química do IF Baiano, campus Guanambi, através de uma corrente do bem, abraçando uma responsabilidade que é social por meio da educação, a de transpor para a prática os conhecimentos socializados em sala de aula, justamente a fim de ajudarem a sociedade na produção e distribuição de álcool. Assim, participam desta edição ela, a Luana Castro, e ele, o Pedro Henrique,
que são estudantes do curso de licenciatura em Química e integrantes deste projeto. Ainda o professor biomédico, especialista em microbiologia, Ricardo Brandão. Olá, primeiramente quero agradecer, em nome de toda a equipe, a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho. Sou aluno do curso de Licenciatura em Química do IF Baiano, Campus Guanambi, e faço parte da equipe que está envolvida na produção de álcool glicerinado 80GL. A ideia da produção do álcool ela surgiu devido à escassez de material antisséptico no nosso município. É uma ideia que partiu de nós, estudantes de licenciatura, e que é uma ação da empresa júnior do nosso curso, a Gênesis, na qual nós, integrantes da equipe da produção, fazemos parte. A ideia da produção ela só foi possível se tornar realidade graças a algumas parcerias que tivemos. Parceria com o nosso diretor de campus, com a nossa coordenadora de curso, com a parceria com o poder público que tivemos também. Então, é um conjunto de pessoas praticando solidariedade que fez esse nosso projeto se tornar realidade, né? Ele com certeza superou as nossas expectativas, está superando ainda, porque a ideia inicial nossa foi uma produção de álcool para o nosso município e para os profissionais de saúde. Só que além do nosso município, nós já entregamos álcool em Urandi, Pindaí, São Félix do Coribe e não só para os profissionais de saúde, né? Então, com certeza, é um trabalho que ele traz à tona, né, o real sentido da educação, que é refletir o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido em sala de aula com os nossos professores e refletir isso na sociedade, né, ajudar a sociedade de alguma forma. E isso está sendo muito gratificante para todos nós. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. O meu nome é Ricardo Brandão, sou biomédico, especialista em microbiologia. Trabalho aqui no Instituto Federal Baiano, no campus Guanambi. Juntamente com os acadêmicos do curso de licenciatura em Química e da empresa júnior Gênesis, estamos produzindo álcool glicerinado para o combate ao Covid-19. O nosso produto ele segue duas orientações. A primeira, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a segunda orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Aqui neste laboratório, que é o Laboratório de Bromatologia, coordenado pelo professor Dr. Lucas Landim, nós fazemos a recepção das matérias-primas e fazemos o processamento e o controle de qualidade físico-químico. Em outro laboratório, nós realizamos algumas análises no Laboratório de Microbiologia, coordenado pela professora doutora Aurelúcia Aquino, realizamos análises microbiológicas para garantir a qualidade do produto final. Aqui neste laboratório realizamos basicamente 3 análises. A análise de grau Brix, análise de teor alcoólico e análise de pH. Utilizamos 3 equipamentos. Os equipamentos utilizados são o refratômetro, e temos 2 refratômetros, um refratômetro manual e um refratômetro digital, e esses 2 equipamentos são utilizados para medir o grau Brix. E para garantir a nossa qualidade, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado, utilizamos 2 equipamentos, que são alcômetros de Gay-Lussac. Esses 2 alcômetros, eles nos dão com precisão, numa escala de temperatura e numa escala alcoólica de Gay-Lussac, a quantidade de álcool que nós temos na matéria-prima e a quantidade de álcool que nós temos no produto acabado. Nós adquirimos o álcool de algumas empresas fora de Guanambi, empresas que entregam produto com qualidade, com laudo, mas mesmo assim nós realizamos esse controle de qualidade. Além do álcool que é utilizado na nossa produção, utilizamos também a glicerina bidestilada e utilizamos também o peróxido de hidrogênio. Além dessas 2 análises, que é a análise de Brix e a análise de teor alcoólico, realizamos também aqui no Laboratório de Bromatologia a análise de pH. Utilizamos o equipamento chamado pH-gâmetro. Esse equipamento nós analisamos o pH das matérias-primas, o álcool, o peróxido de hidrogênio e a glicerina bidestilada e também o pH do álcool do produto acabado. Após a produção e realizado esse controle de qualidade, o produto ele é envasado, rotulado, envasado
fica um período de quarentena de 72 horas e após este período o material é destinado às prefeituras de Guanambi, prefeituras de Pindaí, Urandi, São Félix do Coribe e agora com o projeto de extensão que está sendo realizado, entregaremos também para a Polícia Militar de Guanambi e região, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, e também para a entidade Lar dos Velhinhos. Basicamente é isso. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Henrique, sou aluno do curso de Licenciatura em Química do IF Baiano Campus Guanambi. Atualmente sou presidente da empresa Júnior Gênesis JR, empresa que tem seus trabalhos direcionados para os mais diversos segmentos de atuação da química. E nossa principal proposta enquanto empresa Júnior é justamente dar um feedback positivo para a sociedade diante dos investimentos que ela realiza na universidade pública. Além do mais, temos como principais objetivos proporcionar uma amplitude maior de formação para os discentes do curso de licenciatura em Química, bem como aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso nas atividades realizadas pela empresa Júnior. Nesse sentido, a pandemia do novo coronavírus nos proporcionou a realização do trabalho de produção do álcool etílico 80% glicerinado, que vem sendo doado para instituições do município de Guanambi e outros municípios circunvizinhos. Por fim, quero agradecer a participação no programa Voz da Educação e colocar a Gênesis à inteira disponibilidade de toda a comunidade externa para a formação de novas parcerias. Um abraço. Eles nos mostraram na prática que é possível construirmos solidariedade por meio da educação, com esta magnífica e importante produção que está ajudando a segmentos sociais no combate da proliferação da Covid-19. Nossos agradecimentos a estes solidários intelectuais da ciência. Chegando ao final de mais uma edição do programa A Voz da Educação no Ar, acreditamos que esse é um momento em que a vida convoca a sociedade a dar uma resposta individual e, ao mesmo tempo, coletiva às dificuldades vivenciadas pela sociedade. Uma resposta de solidariedade em um mundo cada vez mais marcado por divisões, mas também marcado por experiências de amor, solidariedade e união em meio a uma crise. Tudo isto serve para nos mostrar que é possível uma sociedade mais justa e que devemos ter fé na humanidade. A todos os colaboradores, colaboradoras e convidados, convidadas, nosso muito obrigada. Valeu e até a nossa próxima edição com o tema Violência Doméstica em Tempo de Pandemia. A você que puder, fique em casa. Aos que tiverem que sair, use máscara, use álcool
e mantenha do outro a distância recomendada pelas autoridades sanitárias. Mas a todos e a todas, em qualquer lugar que estejam, fiquem com Deus.